Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Sejam bem-vindos a mais uma sexta, um programa Mesa, pessoal. Vocês são muito bem-vindos aqui, é muito importante a participação de vocês. Já pega esse link, já compartilha para todo mundo, que hoje vai ter um papo aqui muito legal, com o meu amigo já está aqui. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, eu vou apresentar para vocês o meu amigo que está aqui comigo já, tá? Comenta, compartilha, já coloca esse link nos grupos de WhatsApp da família inteira, tá bom? Você está na Elo TV, a TV mais próxima de você. Já volto. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, estou aqui já com meu amigo, meu irmão, Aleph Quinto. Glória! O homem, ele é profeta, pastor, ministro de louvor, cozinheiro, chefe de cozinha. Muitos adjetivos, né? Se apresenta aí pro pessoal, irmão, quem não te conhece, quem é o Amém. Aleph? Primeiro, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Imagina. Que Deus possa abençoar cada vez mais sua vida, seu ministério, seu chamado. Glória a Deus. Me chamo Aleph Quinto, pastor, como Elton bem apresentou aí, sou pastor. Também sou ministro de louvor e chefe de cozinha, é de onde tiro o meu sustento, né? Sustento a minha vida, a minha família. E graças a Deus tem aí... Na verdade, nasci no Evangelho, né? Não, e faltou uma bem importante, agora é pai também, né? Pai, meu filho Tito, lindo. Pai do Tito agora. Presente de Deus na minha vida. É isso. Deixar gravado aqui quando ele estiver grande pra ele assistir. Papai te ama muito. Minha mulher linda, a Jéssica, o amor da minha vida. Casado com a Jéssica, isso aí. É. E graças a Deus, Deus tem feito coisas lindas. E estamos aqui, mano, pra gente conversar, edificar um ao outro e também o corpo, né? Com certeza. Amém. Aqui é um lugar que a gente faz isso, né? Essa troca, né? E você serve no altar e serve na mesa, né? Por ser chefe de cozinha, então... Muito bom. É um lugar que vai ter muita troca aqui, com certeza. Glória a Deus. Mano, você carrega vários múltiplos de ministérios, né? De dons, assim. No profético, por exemplo, o que você entendeu? Tem muito tempo que você entendeu esse profético? Isso já vinha falando com você? Porque a gente se inclina pro nosso chamado, pro nosso dom, né? Cara, Como é que foi isso? É muito interessante porque a gente que nasce na igreja, a gente tem mais vivência com as coisas que Deus está operando dentro ali no meio da igreja, né? Sim. Eu vim de um berço evangélico, na igreja na qual minha tia, que era pastora. Então, assim, era uma igreja pentecostal, avivada, né? Já ali com os dons carismáticos. Isso lá nos anos 90, né? Eu tô com 32 anos, então desde os meus... Que eu me lembro, desde os meus 3 anos, a partir dos 3 anos, eu já me lembro de estar vivendo esse mover. Então, o profético sempre esteve muito envolvido na minha casa, né? Minha mãe, sempre com muitos sonhos, minhas tias, os profetas que vinham de fora também para ministrar na igreja. Então, aquilo, eu meio que já era acostumado com aquilo. Uhum. Agora, de identificar como um dom que eu carregava, aí foi depois que eu fui para o seminário, que fui estudar os dons ministeriais, para entender que, na verdade, eu já tinha aquilo ali, né, que eu já carregava aquele dom. Mas desde pequeno eu percebo que eu fluía já, porque eu sabia das coisas, eu tinha aquelas impressões que a gente fala hoje, né? Impressão espiritual, olha, tive uma impressão. Sonhos, meus sonhos muito proféticos me marcavam já desde criança. Então, na verdade, hoje eu entendo que desde criança eu já carregava esse dom. Mas de usar o nome, né, do dom ministerial de profeta, já deve ter de 2022 para cá, mais ou menos, que foi quando eu saí do seminário, né, quando eu me formei. Então, no meio do processo ali no seminário, que era o Carisma, lá em BH, na Lagoinha Matriz, foi quando eu tive a certeza por testar o dom mesmo ali, usando os recursos que a gente tem hoje, né, de estudo, para identificar que realmente eu carregava aquele dom de profeta também. E aí vem o dom pastoral, que é o outro ministério, que a gente às vezes utiliza mais como um título para uma posição, mas que na verdade é uma autorização, né, para a gente poder estar executando algumas coisas. Sim. Mas o profético
sempre carreguei, mas identificar como título mesmo foi depois que eu estudei no seminário que eu fui entender, realmente. Você falou duas coisas importantes. O pessoal que está de casa às vezes não conhece como que se manifesta esse dom, como que... Existem alguns sinais específicos, assim, que você consegue listar de 1 a 5, por exemplo, para quem não conhece em casa. Cara, eu tenho esses sinais, aconteceu isso comigo já, para poder o pessoal saber direitinho. Existe algum... Sim. Ó, na verdade, a gente vai tendo as vivências e eu acredito que, na verdade, toda pessoa que nasceu de novo, ela pode estar fluindo em todos os dons que o Espírito Santo derramou. Porque em Coríntios fala que ele derramou a cada um conforme ele quis. Mas, em um ambiente onde não tem e necessita de alguém... Então, por exemplo, se você é por dom ministerial, um pastor ou um evangelista, mas você está num ambiente que precisa de um profeta se manifestar por alguma questão que o Senhor quer operar, Deus não vai deixar de dar o recado ou de fazer algo que as pessoas percebam, porque não tem um profeta que tem ali como dom mais forte o dom de profeta. Então, eu acredito que a gente consegue identificar, né, através da percepção, a gente chama isso às vezes de discernimento espiritual. Eu acredito que é algo que todo mundo deveria ter, principalmente todo mundo que nasceu de novo. Ou buscar por isso. Ou buscar, porque é o dom que... Essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual é aquilo que vai fazer a gente perceber se... Tive um professor no seminário, pastor Aldo Rodrigues, hoje ele está na Lagoinha Braga, lá em Portugal. Mas ele sempre usava esse termo que eu peguei para mim. Identificar coxinha estragada. É até legal, porque coxinha, comida, né? Chefe, tal, mesa. Porque... a gente vê tanta coisa nos dias de hoje na igreja, é como se fosse o Espírito Santo usando um alerta, né, esse dom, para que a gente identifique que aquilo ali não vem dele, não vem da parte do Senhor. E tem muita igreja hoje. Qualquer pessoa hoje pode abrir igreja, e porque o Brasil é um país laico, só que é aí que entra a separação da gente conseguir discernir, definir o que vem de Deus, o que é espírito de engano. Porque tem muita coisa bonita. Tem muita coisa dentro da estética, dentro da emoção, que as pessoas podem se confundir e achar que é de Deus. Mas quem tem o dom de discernimento espiritual, que não é obrigatório ser profeta para ter o dom de discernimento espiritual. Mas normalmente o profeta, sua pergunta é sobre isso, né? Normalmente o profeta ele tem isso mais aguçado nele, ele carrega isso. Uma sensibilidade maior. Eu, por exemplo, desde criança, eu lembro de circunstâncias até bobas, né? Que minha mãe falava assim, vai na casa de fulana pegar alguma coisa ou levar alguma coisa. E eu não queria ir na casa da pessoa porque dentro de mim eu sabia que a pessoa não estava em casa. E aí ela falava, vai, eu ficava pirraçando sem querer. E aí eu ia por obediência e chegava lá, a pessoa não estava em casa. Ou então eu mesmo pensava, vou na casa de uma pessoa. E aí dentro de mim aquilo ali, como se a pessoa não estivesse ali. E aí quando eu chegava, a pessoa não estava. Assim, coisas boas, mas que desde criança eu já identificava que eu tinha um discernimento para as coisas. Eu sabia quando algo não ia dar certo. Às vezes a pessoa ia fazer uma viagem e eu sentia que não era para a pessoa ir, de repente acontecer alguma coisa. Então, desde pequeno, o discernimento ele estava atrelado ali. São as impressões que você falou ali. É uma impressão, é uma interrogação. Eu tenho isso comigo. Quando eu vejo alguém pregando, algum pregador que chega, de repente começa a crescer. E quando não me alegro de cara, é como se eu estivesse vendo uma grande interrogação no rosto da pessoa. E enquanto aquela interrogação ela não some, eu não sossego. Porque vai para 2 caminhos. Pode ter sido só uma dúvida humana minha por não ter gostado, não ter se identificado com alguma questão da pessoa, mas normalmente sempre tem alguma coisa no final, porque quando de repente aparece alguma coisa ali e a pessoa não estava do jeito que deveria estar, não estava com a vida no altar. Então eu consigo, com essa interrogação, que eu dou esse exemplo, não é uma interrogação, mas eu fico com uma dúvida com relação àquela pessoa, no bate, não testifica 100% dentro de mim. Então, isso aí é uma das coisas que eu carrego, que faz parte de quem tem o dom profético. Entendi. Uma outra forma que Deus usa também para falar com os profetas, além da impressão espiritual, porque Deus trabalha com as pessoas de várias formas, né? Eu vou dar aqui os exemplos de como é comigo, né? Sim. Pelo menos nessa parte aí. Então, através de sonho, meus sonhos, eu tenho sonhos que eu acordo, às vezes na madrugada, assim,
como se eu estivesse dentro daquilo ali, vivendo aquilo ali. E às vezes eu acordo até gritando, alguma coisa assim. Minha mulher mesmo vive passando por cenas assim. E eu já de imediato conto pra ela, como se... Às vezes parece que minha carne até tá tremendo ali. Ou, por exemplo, quando aparece algo do mal. Uma presença maligna muito forte. Mas também quando é algo de Deus, né? De experiências, por exemplo, de ter visto anjos. Então, também é como se estivesse naquela realidade ali. E aí, outras formas, às vezes, Deus até sopra uma sugestão e você tem que testar. Não é pecado você testar. Né? Isso que eu ia falar agora. Você falou sobre umas impressões que você tem e que Deus usa isso através de sonhos, de impressões que você tem no seu espírito. Como é que você testa? Você testa, tipo, por exemplo, você precisa passar um recado pro fulano da parte de Deus. Você recebe fragmentos aí, você ora e depois vai entregar ao pessoal, perguntar, ou você vai, por exemplo, o pai dele está com algum problema. Você pergunta, como é que está seu pai? Você faz esses testes assim? É esses testes que você fala? Então, são várias circunstâncias. Para poder concretizar. Por isso que eu, pelo menos, eu não bato um martelo de uma única forma. Porque até comigo, às vezes, acontecem de várias formas. Tem uma forma que Deus sempre move, que Deus sempre vai me mostrar e eu perceber, que é Ele falando comigo a respeito de alguém. E tem circunstâncias que eu preciso testar para saber. Então, eu testo, por exemplo, observando. Às vezes, não é, Deus ele mostra as coisas para o profeta e nem sempre é para que ele vá falar alguma coisa. Eu tive uma experiência com a própria pastora Zenete Rodrigues, que muita gente conhece no Brasil, né? Que é uma grande líder de intercessão no Brasil. E eu tive essa resposta dela, inclusive, porque aconteceu uma situação específica onde eu tive, não foi nem uma impressão, não, eu tive uma visão mesmo, igual estou conversando com você aqui, eu vi uma cena no rosto da pessoa. E passou-se um tempo, a pastora Zenete, ela chega e ela faz um ato público diante de todo mundo com relação a essa pessoa. Sim. E aí, no dia seguinte, eu fui almoçar e eu tive o privilégio de estar junto com ela no almoço. Eu perguntei para a pastora Zenete porque aquilo que aconteceu no dia anterior, né, que ela moveu ali, eu tinha visto, sei lá quantos meses atrás. E aí ela falou comigo assim, ela me deu esse exemplo que eu achei incrível e peguei para mim. Deus não mostra os profetas, nem sempre é para que seja feita alguma coisa naquele momento. Mas tem vários profetas porque Deus levantou na igreja muitas pessoas com esse dom. Então ele vai mostrar em sonho para um, ele vai dar visão para o outro, ele vai fazer o outro perceber. E nem sempre essas pessoas vão falar. Às vezes é para orar e guardar. E aí, como ela me explicou, né? No dia que ela fez, segundo ela, já era a terceira vez que Deus mostrava para ela aquela situação. Mas só naquele dia o Espírito Santo autorizou ela a mover para fazer uma quebra de maldição, alguma coisa assim. E o que ela me falou que me chamou a atenção? Que quando Deus moveu ela no altar para fazer aquilo, eu não tinha certeza que aquilo era de Deus, porque foi algo que mexeu, que moveu, né? Que envolvia o coração de uma pessoa, que envolvia quebra de maldição de coisas. Então, assim, essa pessoa sendo exposta ali, né? Para Deus tratando. Mas quando os profetas viram antes, quando ela fez, ninguém estranhou. Testificou. Então, às vezes, Deus também vai estar mostrando para várias pessoas uma mesma circunstância para gerar testemunho quando Deus usar uma das pessoas que ele quiser ou quem ele desejar usar para fazer aquilo. Então, também Deus trabalha através da testificação, né? E é incrível, é sério. O profeta hoje tá sendo levado para um lugar de místico que não deveria. Sim. Mas eu também percebo que as pessoas estão deixando muito de ouvir profeta, porque às vezes o profeta vem para exortar, consolar e edificar. E a gente quer edificação e quer consolação. E muitas vezes a gente não está querendo a exortação. E eu vejo Deus, às vezes, fazendo mover no Brasil de renúncia, de voltar para o lugar da essência. Da intimidade. Porque a gente vive um evangelho, graças a Deus, assim, que o evangelho tem vivido uma expansão no Brasil muito grande. Isso é lindo. Sim. Mas com isso vem um monte de coisa, vem um monte de gente despreparada, vem um monte de gente emocionada. E o que eu percebo? Que parece que é Deus falando com o profeta quando tudo vai crescer, tudo vai se desenvolver, tudo vai ficar exponencial. Mas quando é Deus mandando a gente voltar para um lugar pequeno, para a humildade ou para o quarto, para intimidade, o profeta não é de Deus, não. É emoção. Então a gente vive extremos
E todo extremo é perigoso. A Bíblia ela traz esse lugar de equilíbrio pra gente. Então a gente não pode também só querer o profético, só querer mover no profético, porque a verdadeira profecia, a maior profecia de todas é essa aqui, né? A palavra de Deus. Está disponível para qualquer pessoa. Quer ter acesso ao profético? Lê a palavra. Ela é a boca de Deus revelada, né? Vai ser retirada muito em breve. O Espírito Santo vai retirar a palavra. Mas, por enquanto, é a verdadeira profecia que todo mundo precisa. Aqui, desde que nasce até eu morrer, é a revelação, a boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você nunca se emocionou, nunca se arrepiou, nunca sentiu nada, porque acredita que Deus é essa experiência, né, surrealista, a gente também precisa voltar para o lugar de crer que é Deus, apesar de não sentir nada. A gente precisa voltar para esse lugar também de, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não me arrepie, a palavra está aqui, viva, eficaz e verdadeira. Deus está falando através da palavra também. Mas a gente também precisa, porque o dom profético é aquele que aponta, é aquele que traz clareza, né? Igual falei antes. Quando tem um falso, uma coxinha estragada, como que eu identifico se ele é uma coxinha estragada? Então, ter também um profeta, mesmo que eu não tenha, mas, por exemplo, você é um grande profeta e eu não consigo ter esse discernimento que você tem, é bom, às vezes, te ouvir, dar uma chance para o que você está falando, pelo menos para orar. Eu acho que essa banalização que está nesse negócio do profético tem levado essas pessoas a fechar o coração, às vezes, de não receber, de não ouvir, e acaba privando de receber de Deus por conta de um cara que está falando um montão de besteira ali e o outro que não tem nada a ver com isso acaba, né, sendo fechado o coração. Mano, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vou deixar uma pergunta aqui no ar para você já ir pensando aí. Quais têm sido as maiores lições que Deus te ensinou no exercício desses ministérios aí? Daqui a pouco a gente volta, gente. Rápido intervalo. Estamos de volta aqui com o Aleph e deixei uma pergunta para ele: como tem sido as maiores lições que Deus ensinou para ele nesse exercício do profético? O que você tem aprendido aí, cara? Compartilha com o pessoal. A gente vai aprender a vida inteira. Porque, como eu falei, né? Eu fluo no profético desde criança e até hoje eu estou aprendendo, mesmo depois de ter passado pelo seminário, mesmo depois de ter tido tanta experiência. Porque, tipo assim, eu identifiquei, entendi, eu tenho esse chamado, eu tenho esse dom, agora eu vou fazer o que com ele? Boa. Então, assim, eu tive que testar, saber se era de Deus, porque o que eu mais tenho medo é de dizer uma coisa que Deus não falou. Isso é perigoso. De ir na minha emoção, ou porque foi um machismo meu. Então, por isso que eu volto naquele lugar de testar a profecia e perguntar. O pessoal tem medo. Eu não sou aquele profeta que chega assim e fala: eis que te digo. Pode até ser. E eu acho lindo quem faz isso. Mas eu, muitas vezes, numa conversa,
numa fala, eu vejo Deus falando, a pessoa começa a chorar, desaba. Mas detalhe, às vezes você a fala. lição que eu tenho aprendido, cara, é obediência. Não tem como fugir do chamado. Eu tentei fugir na minha, sei lá, início da juventude, mas até no chamado eu me desviei, né? Me afastei da presença. Tive um erro de percurso ali, né? Vou dizer assim. Mas eu, até no erro de percurso, eu tava lá pregando pro povo. Era engraçado isso. Então, o Espírito Santo, ele não abandona a gente, né? Aquele que é selado mesmo, que tem como diz a música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A gente não dá conta do mundo. Nós somos estragados pro mundo. A gente não presta pro mundo. E uma das lições que eu posso dizer é isso. A obediência, a renúncia. Você, por exemplo, a fase que eu estou vivendo hoje, eu estou sendo muito testado na minha fé de confiar sem ver, porque é lindo a gente falar, né? Que a gente confia sem ver, que a gente crê que Deus vai fazer, mas quando você está dentro da realidade, e todos os dias você dobrar seu joelho e você falar, Deus, é o Senhor que é meu chão, e você não está vendo o chão, você crê que tem um chão mesmo, sem ver. Sim. Então, eu não romantizo porque Deus fala comigo, porque Deus me usa, que a nossa fé não vai se balançar. Então, a lição que eu tenho hoje é essa, porque não é porque você é profeta, não é porque você tem um chamado, não é porque você tem uma grande carreira, um grande ministério, que você está isento de passar por essas provas, porque Deus sempre vai testar o nosso coração. Então, se Deus testa o nosso coração, é bom que ele esteja sempre buscando estar se alinhando com o coração de Deus. A lição que eu tenho para minha vida é essa. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos preferidos. Ele vai usar pessoas, outras ele vai usar de uma forma exposta, com, sei lá, com seguidores, com multidões, e outros ele vai usar num cantinho, atrás de uma mesa de som, atrás de uma ilha de edição. Mas para Deus, aquele chamado tem a mesma profundidade, porque ele está cumprindo o propósito que ele precisa cumprir. Então, eu acredito que essa é a lição. Não tem ninguém melhor que ninguém. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo indo pro mesmo... Todo mundo é filho, né? Ou todo mundo é filho, tá todo mundo buscando ir pro mesmo lugar. Uns que se questionam, recalculam a rota, outros estão indo cegamente, mas Deus vai salvar todo mundo. Em nome de Jesus. Em nome Essa de é a Jesus. intenção, né, cara? Que ele é o maior interessado, né? É na salvação. Ele nos usa apesar de nós, meu amigo. Muitos creem, eu vou falar um pouco do louvor agora, você falou que é ministro de louvor, né? Muitos creem que o louvor é uma arma espiritual, né, cara? Então, com certeza, Deus habita no louvores, quando a palavra diz. Então, quando você está louvando ali, consegue conciliar o louvor com o profético? Ele se manifesta nesse mesmo lugar? Total. Ou você consegue discernir e fazer, tipo, louvar aqui, mas se tiver o profético, você consegue conciliar, consegue ter essa... Total, na verdade, é nesse lugar que eu me deleito, porque às vezes a gente... eu vou pontuar aqui, né, rapidinho. Claro. A gente, às vezes, acredita que a música, ela é o momento de adoração, por exemplo, no culto. A hora que a gente vai adorar a Deus, é a hora que está cantando, que a banda está tocando, ou que o ministro está tocando. E, na verdade, não é. A música, se você for estudar a fundo mesmo na palavra, é um dos últimos recursos de adoração. Certo? Então, eu volto para aquele lugar. Eu uso a música como uma das ferramentas também para fluir no profético. Então, eu desde pequeno também canto na igreja, desde pequeno ministro, e eu sei que Deus tem uma graça comigo através da música também. E se você canta a palavra, você já está cantando a profecia. Sim. Se suas músicas são cristocêntricas, se suas músicas são baseadas na palavra, não somente em suas experiências pessoais com Deus, porque a Bíblia fala pra gente fazer as três coisas, né? Louvar com salmos, com cânticos espirituais e com hinos. Então, os hinos são aquelas músicas mais métricas ali, tipo o estilo, o hino nacional da coisa. Os hinos da harpa. Precisa ter. E hoje eu vejo que a igreja tem fugido muito disso. A Bíblia também fala da gente cantar os cânticos espirituais, que é justamente nesse lugar que o profético muitas vezes vai fluir. Então, se o ministro ele é um profeta, é aquele ministro que vai marcar muito, porque ele vai trazer para aquele dia o que o Espírito Santo quer fazer no meio do povo dele. Então, eu, por exemplo, né? Quando eu vou ministrar, eu não procuro música do hype, do momento. Pode ter uma música ou outra, porque
tá me ministrando, tá tocando em mim primeiro, tá tocando a minha casa primeiro, então é aquilo que eu vou levar. Porque o profético é isso, é você fluir naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movendo. O profético nada mais é do que Deus movendo através da gente, né? É porque as pessoas, principalmente nós pentecostais, a gente gosta de colocar não é a palavra, não é um peso, mas é como se fosse visto com olhos de... Você é mais sobrenatural, você é mais espiritual, Sim. por causa do profético. E voltando para a música, eu sou essa pessoa que eu oro, peço ao Senhor para me revelar o que o Senhor quer que a igreja cante no domingo, ou sei lá, no dia que eu for ministrar. E aí o Espírito Santo vai começar, aos poucos, me sopra uma música, me sopra outra música. E quando... É tão engraçado que normalmente quando eu ministro, né? Eu nem conversei com o pastor e nem gosto que o pastor me peça uma música. Só pro final do culto, se ele pedir, eu gosto. Porque eu gosto de saber que o pastor está preparando uma palavra, que o Espírito Santo está dando uma palavra para ele, e o louvor já preparou o coração do povo para aquela palavra, porque tinha uma música ou algum momento da ministração que, quando a palavra vem, até o pastor fala assim, parece que a gente combinou. Então, isso é tão lindo. E a gente tem visto pouco isso nos últimos dias na igreja, né? Eu achei importante você falar isso, porque tem muito disso hoje. O pessoal não acha que o louvor é só aquela música, mas o pessoal está buscando pela palavra. Não, o louvor prepara o teu coração para poder receber a palavra, né? E um detalhe que eu acho muito interessante a gente refletir. É importantíssimo o louvor. Que o culto, tem gente que fala que a parte mais importante do culto é a pregação. Tem gente que fala que a parte mais importante do culto é o louvor. E, na verdade, nós somos o culto. Nós somos o que é um culto? É prestar uma homenagem a alguém. Então, nós nos reunimos num coletivo, que a gente coloca hoje como igreja, né, o local, com o propósito de louvar alguém, de honrar alguém. E nesse coletivo, onde a gente tem a adoração, o momento de louvor, né? Porque a música, ela quebranta, a música, ela emociona, então ela amacia o coração, a terra ali que vai receber a semente, para receber a semente. Mas o pastor, ele também está em momentos de oração, de busca, de consagração, para fluir também. E também o pastor, ou quem está pregando, ele também está entregando para o Senhor. Sim. Entende? Apesar de ser direcionado de Deus para nós a palavra, mas ele também está entregando. Porque quando eu vou ministrar uma palavra, eu mais entrego, eu estou ali queimando no altar. Então está sendo sacrifício vivo. Então o culto é uma junção de tudo isso para honrar alguém, que é o Senhor. Então não tem... o louvor é mais importante, não tem a palavra mais importante. A palavra de Deus ela é mais importante que tudo. Mas eu estou falando no sentido de culto, o propósito do culto, né? Como Paulo fala, o culto racional. A gente saber o que está fazendo. As pessoas nem sabem muitas vezes o que estão fazendo ali. Essa geração de novos convertidos de 10 anos para cá corre o risco de nem saber. Se não tiver uma igreja madura, onde tem ensino da palavra mesmo ali, tem muita gente perdida, tá navegando, você sabe. E Deus, pela misericórdia dele, vai fazendo, né? O Espírito Santo está salvando, Jesus está salvando. Mas é bom a gente conhecer, é bom a gente saber o que a gente está fazendo ali. Então, quando eu vou para um culto, às vezes é tanta distração que tem no culto. É um aviso extenso demais, é uma oferta agressiva demais, e aí você acaba se desconectando. Às vezes, por exemplo, encerra o período de louvor, tão bruscamente, a atmosfera tá ali, Jesus fazendo, o Espírito Santo movendo, aí acaba tudo e vamos agora para os avisos. Aí vem aquele som barulhento lá e um monte de gente falando, que hoje em dia, a maioria das igrejas, a minha mesmo, né, é vídeo, né? Mas você tem uma desconexão. Aí quando você vai pra palavra... É como se fosse, você tá vendo lá, tô estando louvor no YouTube e vê aqueles anúncios. O anúncio, cara, é surreal isso. Cara, é muito ruim. Então quando eu vou pra igreja... Quando vem o aviso. Quando eu tô no culto ali, eu tento ficar com a minha mente, deixar minha mente, porque eu tenho TDAH. Então, eu sento na frente, pra ninguém ficar passando na minha frente pra ir no banheiro, pra beber água, porque a pessoa, eu tô ouvindo a pregação e eu vou acompanhar a pessoa. Aí vi uma coisa, eu tô pensando em outra coisa. Então, eu sento na frente para tentar me conectar mais, não perder esse lugar, e fico ali em oração, eu levanto a mão, tô orando em línguas, intercedendo, porque o profeta também entende que ele é intercessor. Então, automaticamente, ele está no culto, ele é o sacrifício, e ele está intercedendo, ele está expulsando o mal. Então, a gente vai fluindo nesse lugar, entende? Mas é difícil, porque quando quebra, para voltar, né, a gente está ali na glória, nadando.
Aí veio, agora vamos pros avisos. Que aviso, meu filho? Eu quero mergulhar mais. Não quero sair daqui. Eu quero mergulhar mais, não Verdade. faz isso. Muito bom, muito bom. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, pessoal. Aproveita e vai comentando no chat, vai mandando suas perguntas, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para poder ler um pouquinho das perguntas ali. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui com o Aleph. A gente estava falando sobre louvor. O louvor tem o poder de preparar o ambiente, de preparar o coração da pessoa. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender isso. O louvor é para esse lugar. O louvor te ajuda nisso. O louvor te leva para esse lugar da presença, sim, cada vez mais concentrado, cada vez mais íntimo, cada vez mais completo, né? Mas na tua visão como profeta, você acha que o louvor profético ele tem poder de cura, de libertação? Muito. Total. Porque louvor profético já são duas coisas que caminham juntas. Porque Jesus fala, né, para a mulher samaritana que agora, em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E onde Deus está, a presença dele manifesta. Eu não estou falando no sentido da onipresença dele, que ele está no fundo, no mais fundo do mar, no mais altos céus, como os Salmos falam. Mas a presença manifesta dele, né? Como ele vem até o Éden com Adão, como ele vem até Moisés, como ele vem até Abraão. A presença manifesta dele transforma o ambiente. Então, se a gente tem, imagina aí, como a gente já viveu muitas vezes, como eu anseio continuar vivendo todos os dias da minha vida, nesse lugar da manifestação da presença de Deus. Tem gente que vive aquém disso. Tem gente que nunca experimentou e acredita que Deus está distante ou que Deus está limitado a não fazer algo sobrenatural, ao se manifestar de forma sobrenatural. Mas eu não imagino o Deus Todo-Poderoso que com a sua palavra, através da sua palavra, através do haja, houve explosões, criações de galáxias, de universos. Imagina o poder, né, desse nosso Deus que nós servimos. E quando ele encontra corações que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade,
que anseiam pela presença dele, que estão desejosos, estão ansiosos, estão buscando, jejuando, clamando para que ele venha. E ele vai passar de forma sucinta, de forma sutil e leve. Eu não acredito que Deus não venha de forma exponencial, com poder. Até porque eu já tive experiências sensoriais assim, né? De sentir mesmo como se... é muito doido isso, porque essa experiência foi no retiro. A sensação que eu tive é que eu estava sendo esmagado com peso de chumbo. E eu comecei a pedir para Deus parar, porque eu senti que eu ia morrer. Então, é tão real isso, que quando a gente vê Moisés, né, querendo ver, e Deus fala, se você me ver, você morre. Que a glória densa dele, né, ninguém resiste. A carne ela não subsiste diante da presença de Deus, mas Deus vem de uma forma que a gente suporta. Então, o louvor, imagina aí, a igreja está sedenta, os corações estão ali alinhados com o propósito de buscá-lo mesmo. Não está ali com o propósito de buscar seus próprios interesses, que não é errado a gente buscar, né, querer ter uma vida melhor, buscar uma resposta para alguma questão. Sim. Mas se a gente está ali com o coração quebrantado somente para atrair ele, para que ele venha, não tem como, porque eu já vi cadeirante levantar, perna torta. Eu tive a experiência de uma senhora que, inclusive, eu ajudei ela nesse retiro, inclusive, que eu estava. Eu sentava e ela se apoiava nas minhas costas, porque ela tinha 3 parafusos nas costas dela, de uma cirurgia que ela fez há não sei quantos anos. Ela não conseguia ficar sentada de forma normal. Ela tinha um problema na perna e ela era mais forte. Então, era muito difícil. De repente, eu vi essa senhora correndo pela igreja, no lugar onde a gente estava, no templo, e dando glória a Deus, e dando pirueta. Quem fez aquilo? Eu já começa aqui querendo soltar uns brados surreal. Quem fez aquilo? A emoção dela curou ela? Na racionalidade dos que defendem, né, que Deus não vem dessa forma, dos que querem limitar Deus. Deus se limitou a não descer pela ansiedade dela da presença dele. A presença dele curou ela, porque ela não estava nem pedindo cura. Ela estava ali porque ela amava o Senhor. Então, assim, são experiências que a gente vai vendo. Corações sedentos atraem a presença de Deus. Corações que anseiam pela glória dele, pela presença dele. A Bíblia fala que a gente tem que clamar Maranata para Jesus vir, né? Então, quem clama por uma coisa que para ela não tá vivo, não é verdade dentro dela. A gente clama para que ele venha mesmo porque a gente é apaixonado pela presença dele. Então, nesse momento que a presença de Deus... do louvor toma conta, unido louvor, com coração sedento, com coração sincero, com coração quebrantado, a Bíblia fala que Deus não resiste ao quebrantado. Davi, um dos caras que cometeu tantas atrocidades, a gente sempre usa esse exemplo, mas a gente precisa se lembrar por quê. Porque Davi era quebrantado. Ele rasgava as vestes deles, ele se humilhava na presença de Deus, de tal forma que o coração quebrantado movia o coração de Deus, a ponto de Deus não sucumbir a ele. No tempo da lei, no tempo que Deus fulminava, no tempo que Deus fulminava quem entrasse dentro do Santíssimo Lugar sem estar preparado. E Davi, que era o rei, não foi fulminado. Então, a presença de Deus, o louvor, pra você ver, o próprio Davi, né, com a harpa, não era o som da harpa que acalmava o coração de Saul. A melodia mais linda não vai acalmar sua alma se ela não tiver preenchida com a presença de Deus. Mas a adoração que Davi executava através do toque dos dedos, o destino da adoração de Davi era o coração de Deus. Aí a presença de Deus vinha e expulsava o mal, porque o mal não resiste onde está a presença de Deus. Amém. Poderoso. Entende? E você falou do louvor, porque para quem está em casa e não entende isso, às vezes não entendeu essa parte do louvor. O louvor a gente aprendeu no seminário teológico Carisma. Eu fiz o Carisma e lá ele fala que o louvor é como se fosse uma preparação realmente no culto, assim, para você receber da palavra, para você preparar o seu coração, né? Que o louvor tem esse poder de preparar um ambiente para poder ter a ministração da palavra, ter o derramamento da palavra. Mas deixa eu falar uma coisa ação aqui. do Espírito. E quem não fez o Carisma ainda, entra no site da Lagoinha, procura um mais próximo de você, que ele é poderoso. Ele é poderoso. Carisma mudou minha vida ministerialmente falando. Mas deixa eu te falar. A gente está falando sobre louvor, né? Porque eu também sou ministro de louvor. Hoje, a gente comete alguns erros com relação
a isso por falta de conhecimento, também pela questão da cultura. Brasil, né? Nós somos um povo muito carente, um povo muito pobre. Eu não estou falando que nem só de dinheiro, não, porque existe gente que tem dinheiro e é pobre de espírito, como o povo fala. Aham. Mas, num culto racional, onde o homenageado é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus, a gente tem que tomar cuidado até com os louvores que a gente canta, porque muitas vezes a gente tem em um culto todinho, na parte de música ali, né, separado para as músicas, canções que não louvam a Deus. Foram escritas por homens de Deus, são cantadas por pessoas que servem ao Senhor através da música, mas não são louvores. Porque o louvor ele tem um destino. Então, se é uma canção de crente, vamos colocar assim, uma música gospel, vamos colocar os nomes aqui para o pessoal entender. Se é uma canção, uma música gospel, mas que ela está falando do que vai ser feito para mim, do que Deus vai trazer para mim, ou do que eu preciso que Deus atenda em direção a mim, muda minha vida. Eu já ia cantando a música aqui. Não é errado, não estou dizendo que é errado, não é errado você cantar essa música, você ouvir ela em casa, no seu carro, você está no momento ali no evangelismo, você vai para uma prisão. Eu, como evangelista também, né? Nas ruas, quantas vezes Deus não me usou para ministrar a vida de pessoas, de moradores de rua cantando Raridade, Sabor de Mel. É o ambiente que está propício para aquilo ali. Você falar para uma pessoa que se sente o lixo da sociedade, que ela é uma raridade para Deus, essa pessoa vai se quebrantar, ela vai se tocar, ela pode abrir o coração para o evangelho. Mas numa realidade de culto, onde a gente está falando do culto racional, em que o homenageado é o Senhor e é Ele que recebe a nossa adoração, essas canções elas não têm o destino de louvar a Deus, apesar de ser uma música que fala sobre a presença dele, sobre o que Deus pode fazer. Agora, onde essa música pode encaixar dentro do culto? O pastor fez uma pregação totalmente evangelística, totalmente para que as pessoas que não conhecem Jesus se arrependam. No final de um culto, ali para complementar com a palavra, é onde entra essa música para confirmar o que a palavra falou ali. Mas no momento eclesiástico, onde o corpo está em uma só voz, entronizando ao Senhor, eu sinto muito, e tem gente que vai discordar de mim, e eu não ligo, mas não está direcionado para Deus, está direcionado para você. É ai meu Deus, embolei a palavra. Quando o homem está no centro. Aham. Né? É uma cultura, é uma ideologia, né? Uma reflexão dos anos. Que pode confundir. Que foi inserida dentro da igreja aos poucos. Entra aquela questão da cultura, né? De sermos de um povo mais pobre, de uma cultura mais... de um povo com menos entendimento, talvez. Às vezes, o que eu vejo também faltar nas igrejas hoje em dia é mesmo o ensino da palavra, porque nem as pessoas, às vezes, estão interessadas. Porque, volto lá naquele lugar do profeta. Se um profeta vai pregar naquele culto, a igreja está bombando. No dia seguinte, se é o pastor que vai dar o ensino da palavra, vai 10 pessoas. Então, a gente não pode só culpar as igrejas que não estão tendo ensino da palavra, não. O povo que não tem ansiedade de conhecer... Tem buscado somente esse lugar. O próprio Deus que serve, não lê em casa e não vai para a igreja aprender o que está ensinando. Qual foi a pergunta mesmo? Faz parte. Não, a pergunta foi essa, sobre essa questão do louvor, essa importância. Porque Paulo fala também que ele dava graças a Deus que as pessoas ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então você consegue receber dele desse lugar, né? Sim. Cara, agora vamos falar um pouco da gastronomia. Onde que entrou isso aí? A gente tem aqui, caminhando para o bloco final, a gente tem 2 minutos para você falar como é que a gastronomia entrou na tua vida, cara. O que você... da onde você começou? Isso foi de pequeno também? Foi de criança? As coisas que Deus faz na minha vida é desde pequeno. Desde criança eu já traquinava na cozinha, minha mãe não deixava eu mexer na panela de pressão, mas ela saía, eu mexia, sempre gostei. Mas eu nunca me entendi como algo, nunca vi que isso seria algo profissional na minha vida. Mas onde eu ia, que eu fazia um arroz, é o melhor arroz que eu já comi na vida. Fazia um estrogonofe, é o melhor estrogonofe que eu comi na minha vida. Na escola, quem fazia os bolos de aniversário dos colegas e dos professores era eu. Aí os professores, de uma professora muito querida, a professora Edilza, vai lá na minha casa domingo fazer um estrogonofe pra mim, que é aniversário do meu marido. Aí eu fui, tinha 14 anos, nunca esqueci disso. Comeram esse estrogonofe. Aí ela chegou na escola falando todos os professores que foi a melhor comida que eu tinha comido na vida. E todos os professores
queriam. Aí, daí pra frente, eu comecei a fazer... Eu já fui... Na minha cidade, eu ia no fórum, quando ia ter alguma questão de justiça lá com o juiz, me chamavam para poder fazer o almoço lá, e eu ia, tipo, de boa, eles compravam as coisas e eu ia fazendo, e assim comecei a ficar conhecido na gastronomia, e sempre carreguei esse título de chefe de cozinha. E aí Deus foi me dando oportunidade, entrei na alta gastronomia mesmo, e hoje estou aqui servindo o corpo, servindo as pessoas, com excelência. Mas quem me ensinou tudo foi Deus. Tem hora que eu faço um prato que eu já fiz ele 50 vezes. Aí o Espírito Santo sopra uma coisa no meu ouvido, eu coloco. O sabor vai para outro lugar. Eu falo assim, caramba. Poderoso. Mas as pessoas... Graças de Deus. As pessoas sempre relatam. Nossa, a comida tá algo diferente. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto uma alegria. Eu ouço muito isso. E é isso. A gente tá aí para servir o reino, servir o corpo. Amém, meu através dos dons. Muito bom, muito bom. Que conversa poderosa. Saber que o cara flui no profético, pastor, serve a mesa com excelência, serve o corpo, o altar com excelência. Isso é bem importante. E toda a glória é a Deus, porque é Ele que dá os dons. Para servir um ao outro. E para quem quiser te encontrar na rede social, você tem um Instagram específico do chefe de cozinha, para o ministro de louvor? Como é que você separa isso daí na sua rede social? Eu tenho 2 Instagrams e... Passa aí pro pessoal não deveria. Que te achar. Tem o de chefe de cozinha, que é Buffet Aleph Quinto, que é o meu profissional. Você vai me encontrar lá, encontrar meus pratos, as viagens que eu faço para atender famílias. E tem o meu pessoal, que eu uso mais para a parte ministerial mesmo, que é @Aleph_Quinto, tá aqui no rodapé também. E tem meu canal no YouTube. Em breve eu estou lançando um novo clipe. Eu tenho um clipe já lançado lá. Quem quiser entrar pode assistir lá. Tem vídeos meus ministrando nas igrejas. E breve, se Deus permitir, em nome de Jesus, estarei gravando meu primeiro DVD, que não é mais DVD, né? Audiovisual que fala. Mas para o pessoal entender, é um DVD, que você vai fazer uma ministração e gravar do início ao fim. E já vai estar disponível também no meu canal no YouTube. Caramba. Tá várias coisas acontecendo. Isso conciliando com a carreira de chefe de cozinha ainda. Deus vai... Aquilo que Deus vai soprando, naquele momento eu vou fazendo, aí eu dou diminuída num outro, estou à disposição do reino. Top demais. A gente está caminhando para o final, pessoal. Muito obrigado por cada um de vocês aí. É muito importante vocês aqui com a gente, tá? Esse aqui foi o Aleph Quinto. Cara, é pastor, chefe de cozinha, profeta. E ainda tem tempo para ser pai, Eu encontrei a Fernanda Bruno no aeroporto, aí me apresentei para ela. Meu Deus, quantos adjetivos. Aí eu falei, gostei dessa palavra. Quantos adjetivos. E daí é pai ainda. Toda a glória a Deus. Dividindo lá pai com a Jéssica lá Tito. essa missão importantíssima. Esse é meu sonho. Se Deus quiser, o ano que vem, acho que vamos estar aí com a herança do Senhor, se Deus quiser. Deus abençoe. Pessoal, a gente está indo para o final já. Muito obrigado por cada um de vocês, tá? Sexta que vem estamos de volta com mais um convidado especial. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço, meu amigo. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que você possa receber hoje um toque especial do Senhor. Amém. Que você possa receber do Espírito uma porção nova. Seja ativado nos dons ministeriais, pastor, profeta, evangelista, mestre. Esteja lá onde for que você esteja, que Deus possa estar te usando, em nome de Jesus, para a glória dele. Abra o teu coração. Beijo. Depois disso, é só um tchau mesmo. Receberam? Você crê? Então você recebe, em nome de Jesus. Amém? Até sexta que vem. Bom final de semana. Tchau.